Pois glória a Deus. Irmãos, tem algo que Deus tem colocado no meu coração, que em todo lugar que eu vou, que eu ministro a palavra do Senhor, eu preciso começar falando sobre isso. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Jesus diz assim: eis que breve venho. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo é algo eminente, certo. A voz profética nas nações da terra, as vozes proféticas no povo de Deus, reconhecem a volta de Jesus Cristo. E nós precisamos, como igreja, estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista preparou o caminho no deserto para que o Senhor Jesus viesse no seu primeiro advento, agora a igreja tem essa função também de preparar o caminho para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a palavra que nós vamos ministrar hoje para você é muito importante, porque nós vamos falar de um dos 7 pilares da igreja, que é o terceiro pilar. Pastor Nonato já falou dos 2 primeiros, amar a Deus e amar pessoas, e nós vamos falar hoje que um dos pilares desta igreja é que nós devemos ser uma igreja da palavra. E é a palavra de Deus que confirma não só a intenção, o propósito, mas também aponta sinais no céu e na terra da volta de nosso Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Não quero colocar medo em você, nem desespero, pelo contrário, o povo de Deus tem que se alegrar com a volta de Jesus, é algo que alegra o coração do cristão, mas o que eu quero dizer com isso para você, é que você precisa estar preparado. Ou seja, o tempo de brincar de ser crente acabou. A partir de agora, você precisa andar e buscar o conhecimento da palavra de Deus, ser um crente comprometido com o Senhor, andar em santidade. A igreja de Deus, hoje, tem um papel fundamental aqui na cidade de Imperatriz e nas nações da terra. Nós somos aqueles que vão declarar uma palavra de esperança, de conforto, apontar um caminho certo para as pessoas seguirem. A palavra de Deus, ela é esse mapa pelo qual nós precisamos percorrer. Então, você e eu precisamos estar preparados. O inimigo, ele tem distraído o povo de Deus com muitas coisas. E hoje eu posso perceber as redes sociais, tanta distração, Netflix, tanta coisa que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento e de isolamento, nós nos distraímos mais com estas coisas do que com a palavra de Deus. Por isso me alegrei quando o pastor Márcio e a pastora Samara começaram um projeto, uma campanha aí de ler a Bíblia. O pastor Joanes também está nesse projeto, de ler a Bíblia em 120 dias, 10 capítulos por dia. Estou junto lá também no grupo. 10 capítulos por dia para ler a Bíblia em 120 dias. Talvez você que ainda não tem o hábito de ler a Bíblia, não dá para começar lendo 10 por dia, mas você pode começar lendo 1 capítulo por dia, 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia. Se você ler 4 capítulos por dia, você vai ler em menos de um ano a Bíblia toda. Então, comece a ler a palavra de Deus, comece a examinar as Escrituras, porque é nela que nós temos a fonte da vida eterna. Amém? E ela está ao seu alcance. Nós temos liberdade de ter a Bíblia, de andar com a Bíblia na mão e de poder ler em qualquer lugar. Há vários cristãos no mundo que não têm essa liberdade. E você tem. Aproveite dessa liberdade em nome de Jesus. Amém? Quero deixar também um pedido. Além de estarmos orando pelo Richarlison, nós também queremos que você esteja orando pelos nossos missionários nas nações. Nós temos missionários na Europa, em Portugal, Inglaterra, Polônia. Nós temos missionários na África, em Moçambique. Nós temos missionários na América Latina, Colômbia e Uruguai. E todos eles estão também passando por dificuldade por causa da pandemia. Alguns dos nossos missionários estão positivados para a Covid e nós estamos orando por eles, principalmente em Moçambique. Então esteja orando por nossos missionários, para que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida deles, protegendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas incertezas. Na Polônia agora foi prorrogado o lockdown.
para até 31 de janeiro agora, e a previsão é que eles estendam ainda até o final de março. Então a nação está desesperada, o povo está desesperado, as lojas estão falindo, os empregos estão sendo perdidos, e então há um sentimento muito preocupante na Polônia hoje. Nossos missionários, o Luciano, a Elisângela e o Lucas estão lá na Polônia, na nossa casa missionária. Orem por eles e orem também por todos os nossos missionários. Amém? Os 7 pilares da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o pilar da palavra, sermos uma igreja da palavra. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus respondendo aos fariseus, aos hipócritas, ele disse assim: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje nós estamos vivendo num tempo de muitas doutrinas falsas, de muitas teologias equivocadas, a hipergraça, a ressignificação da Bíblia, uma nova tradução da Bíblia contemporânea. Todas essas teologias de engano estão surgindo no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele declarou que nos últimos dias, esses dias difíceis, haveria doutrinas de demônios e a igreja poderia ser enganada por essas doutrinas. E uma das minhas preocupações é que a maioria dos cristãos não tem um compromisso de leitura e de examinar as Escrituras como deveríamos ter. Eu posso me lembrar do sermão do apóstolo Paulo lá no livro de Atos, capítulo 17, quando ele prega para os bereanos e ele enaltece a nobreza daqueles bereanos. Por quê? Porque tudo que Paulo pregava, eles comparavam nas Escrituras. Eles examinavam as Escrituras. Eles iriam verificar nas Escrituras se estas coisas eram verdadeiramente assim. Nós crentes, nós cristãos, precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus. Há um mapa preciso que nós devemos seguir, e a palavra de Deus aponta esse mapa. Você pode querer ir para um destino. Há um caminho correto, há um caminho certo, curto para chegar a esse destino, e a palavra de Deus apresenta esse caminho, o caminho correto. Todo caminho contrário à palavra de Deus te levará para se distanciar da vontade de Deus. Por isso, quando nós não examinamos as Escrituras, nós começamos a perder o nosso rumo. Se você não ler a Bíblia, se você não lê a palavra de Deus diariamente, se você deixa de ler por 3 dias, algo no seu interior já começa a ser mudado. Se você passa uma semana sem ler a Bíblia, as pessoas ao seu redor vão perceber que algo está mudando em você. Porque algo está sendo alterado, seus valores estão sendo alterados. Mas quando nós examinamos as Escrituras, mesmo que não seja 10 capítulos por dia, como nós estamos na jornada, que seja um texto, um parágrafo, mas é importante você examinar as Escrituras, porque é nela que nós temos a fonte da vida. Jesus deixou claro que aqueles homens religiosos que conheciam as Escrituras na letra, eram homens que tinham o conhecimento das letras, mas eles não tinham um conhecimento da intimidade com Deus, e eles estavam errando porque não conheciam essa intimidade, essa palavra de Deus, e consequentemente não experimentavam o poder de Deus. Se há uma convicção no meu coração que eu quero transferir para você hoje, é que o poder de Deus é mais facilmente liberado e mais eficazmente liberado quando nós conhecemos as Escrituras. Quando você conhece as Escrituras, você sabe a palavra precisa, a palavra correta, você dá direcionamento certo para as coisas. Por isso, nós precisamos estar apaixonados por nossa palavra, pela palavra de Deus, examinando ela, lendo, memorizando, guardando no nosso coração. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa meditar, e se possível, você precisa memorizar a palavra de Deus. Me lembro quando eu era pequeno, nas nossas igrejas tinham aqueles exercícios bíblicos, para achar passagem bíblica, para citar versículos de cor, memorizados. Nós precisamos
conhecer as Escrituras. São 1169 capítulos na Bíblia, ricos, cheios de conhecimento. São 66 livros que temos da revelação da vontade de Deus, do caráter de Deus, da pessoa de Deus, do plano de Deus para nós. Por isso precisamos ser uma igreja comprometida com essa palavra, que examina ela, que não se distrai mais com as coisas desse mundo. Hoje nós temos pouco tempo, e o tempo que temos estamos utilizando incorretamente. O tempo que nós precisamos ter para dedicar a palavra de Deus, nós estamos nos dedicando às distrações. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, eu quero destacar aqui que essa expressão viva é algo que está em constante movimento. É algo que está em constante movimento. A parte eficaz da Bíblia é porque ela está em constante movimento. Ela tem algo novo para você a cada dia, a cada manhã. O salmista dizia: como eu sou bem-aventurado quando eu medito na lei do Senhor de dia e de noite. Essa bem-aventurança que o Davi fala no capítulo 1 do livro de Salmos, essa bem-aventurança é ser feliz dos felizes, os que meditam na palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela está em constante movimento. O que você leu ontem não serve para hoje, porque há novidade de Deus para você hoje. Há algo especial de Deus para você hoje. Deus quer trazer uma revelação para você a cada dia. A vontade dele é tão dinâmica, é tão perfeita, é tão viva, que ele tem algo novo para você a cada manhã. Ou seja, você está vivo hoje, porque Deus tem um propósito para você no dia de hoje. Qual é esse propósito? O que Deus deseja de mim? O que Ele quer que eu faça? Como descobrir essas questões? Examinando as Escrituras. É nela que nós vamos descobrir. Quando você é um cristão comprometido com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele traz um discernimento profundo para você. Quando alguém fala algo que é contrário aos princípios de Deus, uma luz desperta dentro de você, um alerta desperta dentro de você, mas você precisa ter algo de Deus, você precisa buscar essa revelação de Deus para a sua vida. Aquela viúva que foi buscar socorro na casa, no profeta Eliseu, aquela viúva, ela declara: o meu marido morreu, não tenho, os credores estão na porta querendo receber a dívida, eu vou ter que vender meus filhos, o que eu vou fazer? E Eliseu diz: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Eliseu diz: isto basta, volta para casa, fecha a porta, pega as vasilhas, enche as vasilhas, e depois que tu encher todas as vasilhas, vende e paga a dívida, e vive com o resto. Então, o que eu posso tirar daí para nós? Deus pode transformar o pouco em muito. Amém? Deus transforma o pouco em muito. Aquilo que está pouco, Ele acrescenta. Aquilo que foi perdido, Ele faz você encontrar. Aquilo que foi roubado de você, Ele faz com que seja restituído. Mas Ele precisa ter algo para um ponto de partida na sua vida. Tem que ter um pouco de azeite, tem que ter um pouco de óleo. E eu digo assim, se eu examino as Escrituras, eu tenho esse pouco de óleo, onde Deus tem o que fazer e como fazer através das nossas vidas. Deus quer fazer algo surpreendente através de você. Sabe, todo filho de Deus tem um chamado de ser excepcional. Nós não fomos chamados para ser medíocres. Nós não fomos chamados para ser simplesmente membro de uma igreja, simplesmente sentar em um banco. Não, Deus tem algo extraordinário na sua vida, na sua própria vida. Descobrir esse extraordinário de Deus faz parte desses mistérios revelados, que antes foi escondido, mas que agora o Espírito do Senhor traz revelação na sua palavra para todos os santos. A palavra de Deus então traz essa revelação, esse extraordinário de Deus que deve acontecer através da sua vida. Quando examinamos as Escrituras,
somos bem-aventurados. Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurados, são felizes dos felizes, aqueles que meditam na lei do Senhor. O seu prazer não está em se assentar na roda dos escarnecedores, a sua atenção não está em seguir os conselhos dos ímpios, mas ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, há uma consequência na vida dele. Ele passa a ter uma vida excelente, bela. As folhas não murcham, ficam sempre verdes, não secam. A sua vida tem beleza. Por quê? Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque ele medita na palavra de Deus, ele vai dar o fruto no tempo certo. Ele não vai ser precipitado. Ele não vai andar atrasado, ele vai andar no tempo certo. Porque ele medita na palavra do Senhor, tudo quanto ele fizer prosperará. Não são assim os ímpios, não são assim aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eles são como a palha que o vento espalha. Quando nós construímos coisas, quando nós ajuntamos coisas que não vêm da revelação de Deus, que não vêm de Deus, facilmente o vento dissipa, facilmente o vento leva embora. Mas quando nós temos fundamento na palavra, então aquilo que nós construímos em Deus permanece. Aquilo que nós realizamos em Deus permanece. Aquilo que estamos falando e fazendo permanece. E nós temos esse desafio. Como filhos de Deus, nós não fomos chamados para a mediocridade. Nós não fomos chamados para viver uma vida medíocre. Nós fomos chamados para viver uma vida extraordinária. Paulo diz isso quando ele fala em Romanos capítulo 12, sobre aquele pedido. Ele diz: eu rogo a vocês, eu peço a vocês, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação do entendimento só vem pela palavra de Deus. No Salmo capítulo 11 ou 12, o salmista diz: como eu vou saber, como eu vou conhecer os meus erros? Revela-me, Senhor, me livra daqueles que são ocultos. Só a palavra de Deus faz isso, porque ela traz esse discernimento, como nós vimos em Hebreus 12, essa palavra viva, Hebreus 4:12, esse discernimento da palavra. Então, é feliz aquele que medita nessa palavra do Senhor. E nós temos uma vida que vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É esse extraordinário que Deus quer para você. É esse extraordinário que Deus quer derramar na sua vida. O bom, agradável e perfeito. Aonde está isso? Na vontade dEle, na palavra dEle. O extraordinário de Deus está ali. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, um dos meus versículos preferidos, a profecia ali se revela, se destina a Jerusalém, mas nós podemos reivindicar ela para nós, em nome de Jesus. A profecia diz assim: eu sou que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, de vos dar um futuro e uma esperança. O Deus do universo, Ele criou um plano para você, um plano de paz e de esperança. O apóstolo Paulo diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou no coração humano, são estas coisas que Deus tem destinado àqueles que o amam. E aonde você vai descobrir estas coisas? Na sua palavra. Há tantas promessas, meus amados, há tanta coisa impressionante de Deus para a sua vida, nas Sagradas Escrituras, nas grandes letras, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, examina as grandes letras, ou seja, examina a palavra de Deus. Há uma característica muito forte em toda a Bíblia, em relação a Deus e a sua palavra, é que eles se confundem. Quando se fala da palavra de Deus ou de Deus, é como se fosse a mesma coisa, e é. Por isso, João diz: e o verbo se fez carne, o Logos se fez carne, a palavra se fez carne.
porque Deus e a sua palavra são a mesma coisa. Quando Deus libera uma palavra, não há nada que possa impedir. Amém? Quando Deus libera uma palavra, nada, nenhuma força do mundo, nenhuma força do cosmos, do universo, nem a humanidade toda, nada pode impedir de se cumprir uma palavra liberada de Deus. Porque Ele e a palavra dele são a mesma coisa. Quando Deus diz, amanhã eu faço, nada pode impedir. Porque Ele e a palavra dele são a mesma coisa. Agora nós não, quando eu digo, pastor Joanes, amanhã eu vou na sua casa, pode acontecer algo que me impeça de ir, porque eu e a minha palavra não somos a mesma coisa. Mas Deus e a palavra dele são. Quando ele diz, Joanes, eu vou derramar essa bênção na sua vida, pode ficar tranquilo. Nada vai impedir. Há tantos mistérios na Bíblia que você precisa descobrir. Eu sei, mas pastor, eu não entendo, eu não fiz nenhuma teologia, não precisa. 1 João capítulo 2, versículo 20 diz que a unção que nós temos do alto nos ensina todas as coisas. Você só precisa do Espírito Santo. Amém? Amém? Você só precisa do Espírito Santo, Ele está aí com você que está em casa, nos assistindo pela internet. O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas que precisamos. Podemos aprender sim uns com os outros? Podemos, e é importante. Mas eu quero dizer que o sobrenatural de Deus virá na sua vida, se você examinar as Escrituras. Eu quero declarar hoje que você sairá da mediocridade e passará para um novo nível na sua jornada cristã. Eu quero declarar que você vai sair do deserto, vai atravessar o Jordão, vai entrar nas promessas de Deus, na terra prometida que o Senhor tem para você. E é interessante que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Moisés deu uma instrução para o povo. Ele separou em turnos de sacerdotes, levitas e também dos guerreiros, para que a entrada em Canaã fosse segura e correta. E ele colocou os sacerdotes na frente, conduzindo a arca da aliança. Nessa arca da aliança tinha 3 objetos, tinham 3 elementos. O primeiro elemento eram as tábuas da lei, as 2 tábuas, 10 mandamentos, chamado de testemunho. A primeira coisa mais importante que tinha lá era o testemunho, a palavra de Deus, de que a palavra dele estava abençoando essa jornada. O testemunho é a palavra falada de Deus, é a palavra declarada de Deus, é a palavra do coração de Deus que está sendo liberada para nós hoje. Essa palavra que vai lhe dar segurança e esperança. Essa palavra que vai lhe levar a um caminho de prosperidade, de saúde. Essa palavra que mesmo que tudo dê errado ao seu redor, mesmo que as coisas não funcionem como você esperava, você vai continuar feliz, porque Deus está ao seu lado. Deus não nos promete, irmãos, uma vida fácil. Não nos promete. Mas Ele nos promete uma vida vitoriosa. Aleluia. Ele não promete que nós não teremos lutas, mas Ele nos promete que nós venceremos as lutas. Ele não nos promete que não vamos ter tempestades na nossa vida. Não, mas Ele nos promete que Ele vai acalmar a tempestade e nos levar para o porto seguro. Essas são promessas da palavra de Deus que você precisa examinar. E se você não conhece a palavra de Deus, como você vai discernir se algo é de Deus ou não? Hoje, meus amados, se escuta muito essa expressão, Deus me disse, eis que te digo, assim diz o Senhor. Meus irmãos, no Antigo Testamento, um homem de Deus, um profeta, para falar isso, ele tinha que estar com muita convicção de que era Deus. Eu tenho muito receio de falar, assim diz o Senhor, Deus está me dizendo. Agora, eu sei que Deus fala hoje. Amém? Eu sei que Deus traz revelações para os seus profetas hoje.
Eu creio e recebo palavra. Há profecias que foram liberadas sobre a minha vida, que algumas estão se cumprindo e outras vão se cumprir em pouco tempo. Eu creio disso em nome de Jesus. Há uma profecia que eu estou torcendo para cumprir logo, pastora, que é a profecia do Amaro. Diz que eu ia administrar milhões. Senhor, cumpre logo. Mas só que ele disse que os milhões não eram meus, né? Então é de missões, com certeza. Então, amém? É de missões, é para os confins da terra, em nome de Jesus. Então, meus amados, essas palavras, como eu vou discernir que são de Deus? Se eu não tenho um discernimento dentro de mim, se eu não tenho um pouco de azeite dentro de mim, se você não está com a botija cheia da palavra de Deus no seu coração, comece a encher, comece a pôr um pouco aí, para que você possa discernir. Há muitos enganos. Irmãos, esse ano nós sofremos ataques contra a palavra de Deus. Homens que eu admirava, que tinham uma teologia sustentável e equilibrada, mudaram a sua visão em relação à Bíblia. Como se a Bíblia fosse um livro antiquado, ultrapassado, que precisava ser ressignificada. A Bíblia é atual, sempre foi e continuará sendo. Por que ela é atual, sempre foi e continuará sendo? Porque ela é a palavra de Deus. E a Bíblia afirma sobre o próprio Deus que Ele era, é e há de ser. Essa palavra de Deus, ela permanece. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, meu amado, você não sairá da mediocridade se não tiver uma vida comprometida com a palavra de Deus. Se você quer sair da mediocridade, se você quer deixar de ser apenas um crentino, para passar a ser um discípulo verdadeiro, você precisa amar a palavra de Deus. Começa a ler, eu não entendo, começa a ler. Eu não consigo discernir, lê. O Espírito Santo vai lhe trazer entendimento. Ele vai lhe ensinar todas as coisas. Se precisar de ajuda, peça alguém espiritual, mais maduro que você, mas não deixe de ler as Escrituras. Eu me lembro quando terminei a IFOL, na época da IFOL eu emagreci tanto quanto agora. Agora eu emagreci 16 quilos, mas já faz vários meses, 4 meses. Na IFOL, em 25 dias eu emagreci 13 quilos, mas foi só pecado, saindo. Era pecado. Os 13 quilos que eu perdi lá foi só pecado. Mas quando terminou a IFOL, eu não me sentia digno de ficar perto das pessoas. Foi um arrependimento, um quebrantamento tão profundo, por causa de tantos erros, de tantas coisas absurdas que eu fiz, que o sentimento que eu tinha é que eu não podia, eu não era digno de andar perto das pessoas. Então, quando o pessoal estava adorando, eu ficava longe e o povo adorando. E quando eu fui ler a Bíblia, meus amados, eu não conseguia ler a Bíblia. A minha língua se enrolava. Não saía palavra nenhuma. Mas sabe, todos os dias da IFOL, quando eu comecei a tentar ler e eu não conseguia, eu continuava tentando, continuei tentando. Todos os dias. Por mais de 7 dias eu fiquei tentando ler a Bíblia e só saía grunhido. Mas no 7º dia, eu consegui verbalizar. Então, eu entendi que a palavra também liberta. Que o poder da palavra também liberta. Eu fui libertar, eu passei pela libertação, eu passei pelas renúncias, eu passei pelos atos proféticos, mas eu desenvolvi, era como se a minha mente estivesse aprendendo a ler de novo. O que é que eu entendi de Deus? Que Ele estava me trazendo uma nova compreensão e me ensinando a interpretar a Bíblia corretamente. Então, o que Ele fez comigo, não sou melhor do que você, nem pior, Ele fará com você também. O discernimento que algumas pessoas, o pastor Feitosa tem discernimento. Meu amado, quem me dá esse discernimento, ele não vem de mim, ele vem de Deus, o mesmo Deus, que é seu Deus, que é seu Pai, que é seu Senhor, é o mesmo Deus, é Ele que atua em mim, atua em você.
Por isso Ele quer tirar você da mediocridade e levar para um novo nível. Você precisa se comprometer com essa palavra. Por isso a nossa igreja tem como um dos 7 pilares ser uma igreja da palavra. Passa aí os 7 pilares para mim na tela. Presta atenção nessa compreensão que Deus foi entregando ao nosso pastor Raimundo Nonato. Tem os 7 de uma vez, só numa... Eu queria a lista dos 7. Tem não, né? Tem não? Ok, então vamos lá. O primeiro pilar é que a Igreja Nova Aliança é um lugar de amar a Deus. O que é que deve ocupar o primeiro lugar na vida de um cristão? Buscai, pois, em primeiro lugar quem? Quem deve ser o primeiro? Quem tem a prioridade em nossa vida? Deus. Ele é o supremo, toda a autoridade está nele. Por isso nós somos uma igreja que ama a Deus. E porque amamos a Deus, o segundo pilar, amamos pessoas. Porque amamos a Deus, naturalmente vamos amar pessoas. Esses 2 pontos primeiros, eles têm a ver com uma prática de um relacionamento com Deus. Agora o terceiro pilar é o pilar ser uma igreja da palavra. Terceiro pilar, ser uma igreja da palavra. Agora, é por causa dessa palavra que nós aprendemos a amar o próximo e amar a Deus. Está entendendo? O que vem antes aqui, isso não é prioritário. A prioridade é amar a Deus, amar as pessoas, mas é essa palavra que vai te ensinar como fazer isso. Você está compreendendo isso? E tudo que vem depois desse pilar é instruído pela palavra de Deus. Vai o quarto pilar. Ser uma igreja do... Jesus disse, se você não conhece as Escrituras, também não vai conhecer o poder de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou buscando de uma maneira mais intensa o sobrenatural na minha vida. Eu quero ter unção. Um dia desse até comparei aqui. Eu quero ter o fôlego do pastor Joânia. Okay? A unção dele, ele não, assim, quando ele entra na unção aqui, meu Deus, é uma academia, viu, pastor? Aqui. Ele pula, uma unção, poder de Deus. Eu quero ter essa unção. Não é que eu quero pular igual o pastor Joanes, não, mas eu quero ter a unção, essa unção de Deus, de poder. Eu sei que quando eu oro por pessoas, quando eu toco na cabeça de pessoas, algo vai acontecer. Algo vai acontecer, não tem como não acontecer. Não tem como. Por quê? Porque eu estou comprometido com essa palavra e estou comprometido com o dono dessa palavra. Meus amados, eu fiz um plano para 12 anos da minha vida. Eu espero que Jesus volte antes dos 12 anos. Mas há coisas que eu decidi fazer por causa do meu conhecimento da palavra. Primeiro, tornar o meu conhecimento bíblico em prática. Primeira decisão. Segunda decisão, eu vou tornar o amor visível. Eu vou ser mais gentil, mais amoroso com as pessoas. E terceiro, eu não vou andar só, eu vou ter amigos que vão me ajudar a melhorar o meu caráter. De onde eu tirei isso? Da palavra de Deus. Textos importantes aqui. A palavra de Deus, meus amados, é um remédio que nos edifica. O quinto pilar. O quinto pilar é ser uma igreja de santidade. É a palavra, Jesus disse, essa palavra vos santifica. Pedro diz, não, eu preciso ser lavado, então me lava o corpo todo. E Jesus disse, não, você já está santificado, já está limpo, já está purificado pela palavra. Próximo pilar. Ser uma igreja de liberdade. O que é que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é, a verdade em si, ela só liberta quando nós nos relacionamos com ela. Por isso a Bíblia diz que a verdade é uma pessoa, não é apenas um conceito. Por isso Jesus, depois de ter dito, conhecereis a verdade vos libertará, ele vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque ele e a palavra dele são a mesma coisa. Conhecer a verdade
é conhecer o Filho. Conhecer a palavra é conhecer o Filho. E o último pilar é ser uma igreja da revelação. A revelação aqui é a palavra profética, é o discernimento profético, é o discernimento dos tempos. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você discerne os tempos. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você compreende o momento que você está vivendo. Como eu estou compreendendo o momento que estou vivendo agora, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a minha família, no meu relacionamento com a palavra de Deus, essas decisões que estou tomando, porque há uma revelação, é uma palavra profética que é liberada, uma palavra de discernimento que é liberado, é o rema de Deus, é a unção de Deus. Enquanto a palavra escrita, que é o logos, é a letra, o rema é a palavra que ganha vida, que traz vida para nós. Mas, para que o rema aconteça, tem que ter um pouco de azeite. Para que o rema aconteça, precisa ter um pouco de logos. Você está me entendendo? Você está entendendo ou não? Está entendendo? Diga amém se tiver. Diga, não estou entendendo nada. Ou seja, se você começar a ler a Bíblia, o rema vai vir. Se você começar a examinar as Escrituras, o rema, a palavra revelada, vai vir. Quando você lê as Escrituras, a coisa vai saltar aos seus olhos. Eu estava conversando hoje com o pastor Márcio sobre da leitura dos 10 capítulos dos 10 capítulos por dia. Ele diz assim, que às vezes ele tem dificuldade de terminar os 10 capítulos, porque ele está lendo e daqui a pouco um texto salta, atrai, um texto vem uma revelação, aí ele quer trabalhar naquele texto, ele quer pegar outra Bíblia para poder examinar e tal. Eu dei uma dica para ele, disse, rapaz, eu faço assim, eu vou ler os meus 10 capítulos, eu pego um caderno e coloco do lado. Aí todo versículo que me chama a atenção eu anoto. Vou trabalhar nele depois que eu terminar a leitura do 10, senão não termina não. Porque cada capítulo tem uma revelação para você. Cada versículo de Deus, cada palavra de Deus tem um propósito de te levar a um novo nível. Esse propósito de Deus é por quê? Porque Ele escreveu, Ele mandou escrever a Bíblia, Ele inspirou esses homens, Ele trouxe discernimento para esses homens. Porque o objetivo principal de Deus a escrever, a nos dar a Bíblia, não era dizer apenas o que nós devemos fazer, mas era principalmente dizer quem nós devemos ser. A Bíblia não é apenas um livro para te dizer o que você deve fazer, é mais do que isso, porque você só vai fazer se entender quem você é. Então a Bíblia é mais sobre quem você é do que sobre o que você deve fazer. Quando você tem esse discernimento, uma revelação nova salta a você. Por que nós somos uma igreja da palavra? Porque a palavra, ela restaura a alma. A palavra, ela conduz um cristão à maturidade. A palavra leva você à prosperidade. E tudo quanto fizer, prosperará. A palavra, ela aperfeiçoa você. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela purifica você. Como na oração de Jesus em João capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra nos liberta, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo afirma que essa palavra, ela é divinamente inspirada por Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, toda a escritura é inspirada por Deus. No original grego, essas duas palavras, inspirada por Deus, é apenas uma palavra, theopneusto. Estava falando com o Renan, e ele explicando para mim como é essa questão fisiológica da respiração do homem, né? Quando Deus soprou lá no Éden, e aquele corpo informe criou vida, é essa respiração aí, é esse sopro.
A Bíblia é o sopro de Deus que traz oxigênio para oxigenar todo o seu ser, seu espírito. Esse oxigênio de Deus, essa respiração de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, toda escritura, teopneusto, é útil para o ensino, repreensão, correção, para a instrução na justiça. Presta atenção no processo. Volta um pouco antes aí. Primeiro nos ensina, repreende, corrige e instrui na justiça. Esse é o processo de libertação. Desaprender o que nós aprendemos errado e aprender certo. Mudar o nosso comportamento com a correção e ser instruído na nova forma de aplicar a justiça. Com que finalidade? Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Ou seja, Ele quer levar você para um novo nível. Ele quer que você saia da mediocridade para se tornar um cristão apto e perfeitamente preparado para toda boa obra. Que obras são essas? Estão registradas. É a palavra que vai lhe conduzir. É a revelação que vai lhe conduzir. Então a palavra, meus amados, ser uma igreja da palavra, quando nós nos tornamos amantes, apaixonados pela palavra de Deus, nós saímos da superficialidade e também da insegurança. Nós não vamos mais ser rasos no nosso relacionamento com Deus, nós vamos ser profundos. Nós vamos ter um ambiente de segurança, porque a unção que flui da palavra de Deus nos faz estar aptos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Eu creio que esse ano é um ano de avivamento. Eu creio. 2019 foi um ano em que os verdadeiros filhos de Deus tinham que se manifestar. 2020 foi um ano da ressurreição, mas esse ano é o ano do Pentecoste. Amém? É interessante que quando eu olho para os fatos narrados nos evangelhos, Jesus é crucificado numa sexta-feira, ao terceiro dia, ele ressuscita, Deus o ressuscita dentre os mortos. Alguns dias depois, não muitos dias depois, a igreja reunida em Jerusalém, desce sobre essa igreja o Pentecoste. Então você primeiro precisa morrer, para poder ressuscitar, para poder andar em novidade de vida, porque depois de alguns dias o Pentecoste vai vir. O ano passado para mim foi o ano da ressurreição, esse ano é o ano de Pentecoste. Por isso, quando o pastor escolheu como tema para esse ano a unidade, eu conversando com o pastor Jonatas da MCM e orando sobre isso, sobre esse valor da unidade, nós formamos uma frase que dizia assim: a unidade é o lugar onde o Pentecoste acontece. A unidade é o lugar onde o Pentecoste acontece. Meus amados, eu não quero contar a história desse avivamento, eu quero fazer essa história. Amém? Talvez você se contente em apenas ouvir falar desse avivamento, mas eu não quero me contentar com isso. Eu não quero ouvir falar desse avivamento. Eu quero fazer parte desse avivamento, escrever a história e não ler a história. Esse avivamento vai acontecer, um grande avivamento, uma grande colheita, e nós precisamos estar prontos como igreja. Por isso, precisamos da palavra. Não queremos ser religiosos, porque a palavra sem unção, sem o poder, é só religiosidade. Mas unção também sem palavra é só barulho. Entenda o que eu vou dizer em nome de Jesus. Há alguns cristãos que estão só vivendo de unção em unção. Quando chega perto do domingo, ele quer ir para a igreja só para receber uma unção.
Por que que ele tem essa fome de unção, de receber algo, que alguém ore por ele? Porque a unção que ele recebeu não permanece. Ela foi verdadeira? Foi. Ele recebeu de fato? Recebeu. Qual foi o problema? Não permaneceu. E por que não permaneceu? Porque não tinha fundamento. Porque não tinha palavra. Quando nós recebemos a unção de Deus, quando estamos vivendo uma vida de palavra, ela permanece. O poder de Deus, a unção de Deus, permanece. O que nós estamos precisando de hoje é de cristãos que façam com que a unção permaneça. Uma coisa é receber unção, é muito fácil. Outra coisa é permanecer na unção, é mais difícil. E outra coisa é transferir a unção. Precisa de ter santidade e compromisso com a palavra de Deus. Para transferir algo verdadeiro, correto. Você não foi chamado para andar na mediocridade. Você foi chamado para andar no extraordinário de Deus. Você tem que entender hoje que o que Deus deseja, o que o Espírito colocou no meu coração como palavra para você essa noite, essa tarde, para você que está aqui, para você que nos assiste pela internet, é que Ele quer levar você para um novo nível. Ele quer que você deixe de ser medíocre e passe a ser um cristão de verdade. Um discípulo verdadeiro. Sabe, a palavra de Deus, ela promove saúde, revela a verdade sobre o meu caráter. Ela conduz ao crescimento, ela me leva a um autoconhecimento. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é tão forte que ela vai nos fazer ser distinguido entre o ímpio e o justo. Aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. E voltando lá para o Salmo capítulo 1, o salmista na verdade dá uma receita. Ele diz assim: como é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é uma receita, irmão. Agora eu estava fazendo minha dieta, a nutricionista passou a dieta. Você vai evitar isso, isso e isso. Quando você vai no médico, ele passa um medicamento, a maioria das vezes ele diz, você vai evitar isso e isso. Pois bem, aqui é uma receita. Você quer ser bem-aventurado? Você quer andar no extraordinário de Deus? Você quer sair da mediocridade? Você quer algo diferente aconteça na sua vida? Então, primeiro, tira o que não é de Deus da sua vida. Para de seguir os conselhos dos homens. Para de buscar o que os homens buscam na sua roda de escarnecedores. Para de andar atrás do pecador. Você tem a palavra de Deus agora. Medita nela quantas vezes por dia? De dia e de noite. Tem que ter porções da palavra de Deus na sua vida. Então examina as Escrituras. Você precisa desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o verdadeiro leite espiritual, diz o apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente. Sabe quando aquela criança chora com fome? O pai pode pegar, pode acalentar, não adianta, ela continua chorando. A tia pode pegar, acalentar, não adianta, ela continua chorando. Quando é que ela para de chorar? Quando a mãe dá o peito, quando a mãe dá o leite. Desejar ardentemente é não se calar enquanto não vem aquilo que eu desejo. Assim nós precisamos ser em relação à palavra de Deus. Mas para alguns de nós, a leitura da Bíblia é um fardo, é um peso, não é um desejo. Mas por que não é? Porque há uma escama espiritual sobre a sua vida. Eu me lembro, orando por uma irmã lá na nossa igreja, lá em Teresina, ela queria ler a Bíblia. Ela queria ter esse desejo da leitura da palavra. Mas toda vez que ela começava a ler, ela se cansava. Ela podia estar bem animada, mas na hora que começava a ler, se cansava e dormia.
uma escama espiritual estava na vida dela. Aí nós oramos, repreendemos essa escama, repreendemos aquela distração e o cansaço excessivo, quando era relacionado à leitura da palavra. E ela então começou a ler a Bíblia sem mais aquele cansaço. Ela renunciou àquelas coisas antigas e abraçou a palavra de Deus. E ela examinava. Ela me contava depois como ela passava horas lendo a Bíblia, sem sono, sem cansaço. Por quê? Porque uma oração, uma intercessão foi feita, uma libertação foi realizada. Da onde nós tiramos isso? Das Escrituras. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não vejam a luz de Deus. Tira essa escama. E hoje nós queremos que essa escama caia da sua vida em nome de Jesus. Você que não consegue ler a Bíblia por muito tempo, que logo se cansa, que começa a ler, já fica cansado, já dorme. Deus vai lhe dar entusiasmo, Deus vai lhe dar energia para ler a palavra de Deus, em nome de Jesus. Precisamos conhecer, crer e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Para desvendar, para desmistificar a revelação bíblica, é importante nós termos intimidade com Deus. Não é só ler a Bíblia, é um tempo de intimidade com Deus. É um tempo de diálogo com Deus, de oração. Todos nós sabemos que um cristão maduro precisa ler a Bíblia e orar. Você sabe disso. E você já deve ter lutado, talvez alguns de nós já venceram, já estão tendo uma vida dinâmica de oração e de leitura da palavra, mas aqueles que ainda não estão, precisam estar. Essa disciplina, leitura da palavra e oração, é uma disciplina que nós precisamos ter para desmistificar e desvendar a revelação de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos de uma vida devocional, nós precisamos de uma vida de oração. Uma coisa é o Logos, aquilo que você lê. Outra coisa é o Rema, aquilo que o Espírito Santo traz como revelação para você. O Logos é essa palavra escrita que você vê aí, física, mas é o Rema, a palavra viva de Deus, como diz Hebreus capítulo 4. E agora nós vamos voltar a Hebreus 4 para concluir a segunda parte do versículo. Diz que a palavra de Deus então é viva e eficaz, ela não é parada. Você não pode viver essa semana toda somente com o sermão que você está ouvindo hoje. Somente com a palavra que você está recebendo hoje. Deus tem revelação nova para você a cada dia. O escritor do livro de Hebreus diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é comparada, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando nós examinamos as Escrituras, quando nós nos alimentamos dela, a palavra penetra como uma espada afiada de 2 gumes. Pode doer, mas ela vai discernir o que é alma e o que é espírito. E quando nós temos uma impressão, um pensamento, um sentimento no coração, como é que eu vou discernir se isso vem de Deus ou se isso é algo meu, pessoal, é da alma, ou se é do inimigo? Aqui está dizendo, a Bíblia é mais afiada que uma espada de 2 gumes, e ela nos dá poder para dividir o que é alma e espírito, juntas e medulas, e julgar o quê? Pensamentos e intenções do coração. Se você quer saber, se você quer discernir, então você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Ser uma igreja da palavra é ser uma igreja bereana, que examina as Escrituras, que se apaixona pela palavra de Deus. A palavra, quando ela é revelada, ela queima em nossos corações. Então, meu amado, Deus quer que você saia da mediocridade. Deus quer que você mude de nível hoje. Que você seja um cristão da palavra. Porque você faz parte de uma igreja da palavra. Examina as Escrituras. Talvez o desafio
Eu costumo ter um desafio na nossa escola de missões, é que quando termina a escola, os alunos têm que andar com a Bíblia na mão. Para onde vão? Alguns dias andando com a Bíblia na mão. Não vale o virtual, não vale o celular. Tem que ser algo que as pessoas possam ver. Nós precisamos andar mais com a Bíblia. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Examinar mais as Escrituras. Nós estamos vivendo hoje um evangelho fraco, porque os cristãos não estão comprometidos com a palavra de Deus. Muda-se rapidamente de opiniões, porque não examinam as Escrituras. São enganados com facilidade, porque não examinam as Escrituras. Como nós começamos com o texto de Jesus dizendo: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós vamos conhecer a palavra e também o poder de Deus. Meus amados, sem revelação, nós andamos no escuro em relação à vontade de Deus. Como é que eu posso receber essa revelação? Há duas coisas que nós precisamos fazer e eu quero concluir com isso. A primeira é que só é possível receber essa revelação se você nascer de novo. Se você entender o novo nascimento, se você entregar a sua vida a Jesus. Esse novo nascimento é uma conversão das trevas para a luz, que faz com que você receba o espírito de discernimento da palavra de Deus. Você precisa nascer de novo, aceitar a Jesus, se converter a Jesus, entregar a sua vida a Jesus. A segunda coisa é que nós precisamos andar no Espírito, sermos guiados, sendo guiados na verdade e no discernimento das coisas espirituais. Nós precisamos aprender a andar no Espírito, dependendo dele. 1 João diz que ele é esse poder que nos esclarece todas as coisas. Essa unção que recebemos dos altos nos ensina todas as coisas. Precisamos andar no Espírito. O novo nascimento e andar no Espírito. Então eu quero orar por você essa tarde. Em primeiro lugar, eu quero orar para que você mude de nível hoje, em nome de Jesus. Que você chegue em casa e já dedique um tempo para ler as Escrituras, para examinar as Escrituras. Não deixe para amanhã, comece hoje. Comece hoje. Mas eu também quero orar por aqueles que precisam nascer de novo. Por aqueles que precisam estar andando com Jesus, recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero orar com você, eu quero que você fique em pé.